Ora, boa tarde a todos, para mais uma aula de coaching da vida. Espero que estejam todos bem, tranquilos. O tempo parece estar um bocadinho a melhorar e isso também ajuda, não é? Também nos ajuda um bocadinho aqui na nossa vontade e na nossa disponibilidade e sigamos adiante. E como sempre, se tiverem alguma questão com o som, com a imagem, se houver alguma situação que não está a correr bem, já sabem, deixam nos comentários. Olá Manuela, tudo bem? Boa tarde. A Dália também. E claro, pelos comentários podemos sempre ir falando, podemos ir trocando alguma informação. Eu vou só fazer aqui uma coisinha. E eu hoje trazia aqui um tema que é a vontade. A vontade, não é? É uma coisa que diariamente nós precisamos de vontade para fazer as coisas. A vontade está inerente a toda a nossa vida. Se não tivermos vontade, e principalmente e a primeira de todas, vontade de viver, todas as outras vontades deixam de estar ligadas, porque a vontade de viver é aquilo que nos liga, digamos assim, à existência, ao dia a dia. E isso é algo bastante importante. Então, se nós começarmos a pensar e a ver, a nossa primeira, realmente, como eu dizia há pouco, a nossa primeira vontade é realmente a vontade de viver. E de tal maneira que temos que passar por várias fases, uma fase realmente que eu pus ali restringimento, no sentido que começamos como um bebê, que a única forma dele comunicar no fundo é chorar, é manifestar-se principalmente através dessa forma, e no fundo nascer e sair de um restringimento da barriga da nossa mãe. Claro que ao longo da vida nós vamos tendo outro tipo de restringimentos, mas se calhar o nosso primeiro ímpeto, a nossa primeira vontade a nascer é sair de um estado para o outro. Para isto, o que é a existência, digamos assim, do dia a dia. Iniciamos uma caminhada, que é a nossa vida. A nossa vida é uma caminhada. É uma caminhada de várias dimensões, onde nós nos manifestamos sobre várias dimensões, está ali algumas delas, existem muito mais, mas também a vontade está no fundo na base de tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós nos manifestamos. Por isso é que eu hoje pensei em trazer este tema, porque realmente acho que também é interessante o conceito. E eu pus aqui dois conceitos, que se calhar que são aqueles que a gente muitas vezes ouve falar, que é ter força de vontade. Ok. Não sei o que é que vocês acham, até muitas vezes no dia a dia as pessoas dizem assim: não, tu tens que ter força de vontade para fazer as coisas. Tu tens que andar para a frente, tu tens que fazer as coisas. Não é? E o tu tens, a palavra tu tens é uma palavra que a gente ouve muito. Tu tens e tens que ter força de vontade. E eu estava a pensar sobre esta frase, força e vontade. Vamos lá ver. Força dá a sensação que é algo que é forçado, ou seja, a vontade quando surge é algo que tem que surgir de nós. Não é? Nós já vamos falar aqui o que é que pode estar na base da vontade, ou o que é que nos motiva a ter vontade. Mas realmente a força, a vontade de si já tem um ímpeto inerente. Quando nós temos força de vontade, parece que nós temos que forçar a própria vontade, que por si só já tem força, ou deve ter força a vontade. Porque é através de vontade que nós fazemos tudo na nossa vida e se constrói as coisas e se faz tudo o que está à nossa volta. É através da vontade.
quando nós temos força de vontade, parece que realmente precisamos ser empurrados aqui para a força de vontade. Eu pus aqui que, se a gente for a pensar desta forma que eu vos estou a propor, parece-me algo que é limitado, quer dizer, porque se para nós termos vontade, nós temos que ter um impulso exterior, ou alguma coisa que nos empurra, que nos dá força, ou nós temos que arranjar forças, sei lá onde, para ter vontade. E se calhar é algo que não dura sempre, não é? Isto é como no outro dia eu estava-vos a falar das palestras motivacionais, em que obviamente há uma inspiração, até uma inspiração positiva das pessoas, mas parece que nós temos que injetar aquela inspiração para que a pessoa desenvolva aquela capacidade, quando no fundo nós temos a capacidade de nos inspirarmos e inspirar os outros por nós próprios. Podemos desenvolver essa capacidade, mas ela, se estiver dentro de nós, é algo que ela vai permanecer, ela não desaparece e aparece, ou ela é forçada por algo externo no momento. A inspiração surge, e nós vemos ao longo da história, até alguns inventores, cientistas, eles surgiram, as inspirações para muitos dos problemas que resolveram, ou para muitas coisas que fizeram, surgiram em momentos de inspiração. São momentos em que, isso já, pronto, iríamos já para um outro tema, mas são momentos em que a pessoa está num estado de presença, é um estado em que consegue estar centrada e a inspiração vem de uma forma natural. Mas isso é só um apontamento. Olá Augusta, olá Maria Emília. A tua força de vontade também, a desmotivação, se eu não estiver motivado, eu posso ter muita força de vontade, mas se eu não estiver motivado, podem pôr lá. Eu posso fazer as coisas forçado, não é? Obviamente. E podemos fazer as coisas porque alguém nos diz, ou porque alguém nos manda de fazer, ou porque nós temos que fazer, mas a verdade é que não é uma vontade, não é uma vontade que vem de dentro, é algo que nos é imposto. Portanto, isso é uma coisa que eu fui aqui buscar da força de vontade e que me deu para refletir. Poderíamos, se calhar, falar de quê? Isto é uma proposta e vocês podem ter outras. Uma maior vontade. Aí está bem, se nós temos assim, há vontades e vontades. E dizer assim, há alturas que eu tenho uma vontade, sei lá, de mover montanhas e de fazer as coisas. Outros dias, pronto, tenho vontade, mas não tenho assim tanta vontade de fazer as coisas, não é? Ou porque estou cansado, ou porque até eu estou empenhado e gosto daquilo que faço, mas realmente não é o momento, estou com a cabeça noutras coisas. Então, eu se calhar até trocaria esta palavra da força por maior vontade. Não necessariamente é um atributo que se pode juntar à vontade, que é o maior, é mais crescendo, mas que a força aqui parece-me que não é tão lógico de inserir. Olá Rosa e olá Maria de Lourdes. Má vontade, pronto, má vontade, estava-me ali a antecipar, já é um bocadinho mais antagónico, não é? Dizer assim, tu fazes as coisas, mas fazes as coisas, elas são feitas, mas fazes de má vontade. Pronto, parece que estás contra. Para além de não fazeres bem ou não estares em ti, tu fazes isto, parece que estás de má vontade, digamos assim. Eu, por acaso, lembro-me, quando estava a escrever isto, lembrei-me de um exemplo, para mim foi muito claro, em que eu provoquei má vontade. Má vontade, no caso, nas pessoas que estavam à minha volta. Eu era mais jovem, devia ter, sei lá, não sei, uns 16 anos, para aí. E eu ia na rua com o meu avô e com a minha mãe, eu não sei para onde é que nós íamos, mas eu não queria ir com eles, não me apetecia, não estava com vontade, estava do contra, não me apetecia. Então estava mesmo má vontade, e eu estava tão má vontade, e a minha maneira de estar e de falar quase que provocava que as pessoas também ficavam desconfortáveis entre elas, quer dizer,
não só a minha má vontade era minha, interna, e provocava também resultados em mim, como à minha volta isso também transbordava, porque eu conseguia colocar um bocadinho as pessoas também naquele mal-estar e também começavam a criar aquele desconforto. Então nós pensamos às vezes esta questão da má vontade é como aquela coisa, mais vale a gente às vezes não dizer nada do que aquilo que vamos dizer poder provocar alguma coisa que não seja tão positiva. Mas isto é aqui, trouxe aqui para pensar que pode acontecer. Dália, sempre bem-vinda, já sabe. Portanto, este antagonismo fazer com a obrigação e às vezes até ter interesses ocultos. Ocultos aqui que eu digo é, tá bem, eu faço aquilo, mas tu me deres aquilo. Eu faço aquilo porque dá-me jeito, porque depois aquela pessoa vai ficar agraciada com aquilo que eu vou fazer, portanto. Mas eu não estou de boa vontade, eu estou, pronto, ok. Tenho ali um ganho qualquer, pronto, eu também, ok, vou fazer. Então eu, na minha perspectiva, acho que aqui poderíamos colocar mais, substituir por falta de vontade, em vez de má vontade. Porque má vontade realmente tem aqui uma conotação um bocadinho antagónica, um bocadinho, às vezes até destrutiva. E que não é propriamente positiva, não é? Agora, é claro, provavelmente aqui com a vontade existem um sem número de conceitos, mas eu lembrei-me destes dois e andei aqui a explorar também, digamos assim. Então é assim, o que é que nos traz vontade? O que é que, se nós pensarmos na nossa vida, e vocês aqui neste momento de reflexão, o que é que vos faz ter vontade? Seja vontade pela vida, mas também pelas coisas em concreto, no dia a dia. Alguns já não têm a parte profissional, mas nas vossas tarefas, com as pessoas, com atividades. O que é que vos faz ter realmente esta vontade de fazer as coisas, não é? E principalmente vontade de seguir, vontade de continuar e fazer coisas, vontade de estar com as pessoas, não é? No fundo da vida, que foi onde nós começámos há bocadinho este início da aula, não é? E então, esse é outro aspecto. O que é que poderia estar aqui na base? Eu pus aqui alguns tópicos, mas que vocês podem também pensar, não é? E acrescentar, porque se calhar não é só aquilo que ali está, não é? Mas que a primeira acho que é bastante importante, a motivação, não é? Tem uma motivação, não é? Para eu ter vontade, ou seja, para eu me sentir que a minha ação, não é? É válida, não é? Ter vontade, sei lá, ter vontade de aprender coisas novas, não é? Até para quê? O que é que me motiva a aprender coisas novas? Pronto, motiva-me que realmente ou eu aprender coisas novas eu também vou ganhar outra dimensão. Se for uma coisa que não me interessa muito, eu não tenho muita vontade, não é? Portanto, não é algo que me puxa. Podemos sempre questionar, há coisas que nós não gostamos, mas que até podem ser boas para nós ou para as pessoas que estão à nossa volta, não é? Ou até vem-nos trazer a nós uma mais-valia, de alguma forma. Mas tem que sempre haver uma motivação para as coisas, para nós que realmente queremos e temos vontade de avançar, não é? Num grupo de amigos, não é? E os amigos, por exemplo, costuma-se dizer, a família, nós ganhamos. Os amigos nós podemos sempre escolher, não é? Aqueles amigos que realmente são importantes para nós e que têm importância, faz-nos vontade de estar com eles, não é? Porque a nossa motivação é partilha, é comungar às vezes de objetivos, de ideias, de forma de estar na vida, não é? Portanto,
esta questão da vontade, eu penso que está muito relacionado também a motivação, o que é que nos motiva. E quando nós temos vontade ou não, e eu aqui falo muito nas aulas de autoconhecimento, não é? De nós nos conhecemos melhor a nós como pessoas, não tanto as personagens, só que nós desempenhamos e temos de desempenhar, e que não é negativo, são as várias áreas da nossa vida, mas na nossa essência de nos conhecermos, revelar coisas que estão por revelar ainda, se nós não temos essa vontade, essa motivação, fica mais difícil, nós podemos não o fazer. Mas quando temos essa vontade, nós queremos descobrir, queremos... até temos curiosidade em saber coisas que não sabemos até hoje. Não é? Aliás, é uma das coisas, curiosidade também é outro aspecto, não é? Que nos faz levar a muitas coisas na nossa vida. Inclusivamente a curiosidade até nos leva a superar muitas vezes, por exemplo, traços que nós temos. Traços menos desenvolvidos, que com curiosidade temos vontade de aprender, acabamos por conseguir ultrapassar isso e até avançar. A Conceição está aqui a contribuir dizendo envelhecer de uma forma saudável. Pode ser e deve ser uma vontade, uma motivação. Não é? Nós queremos estar melhor, não é? Porque também não basta estar só viver mais tempo, como eu tenho dito, mas a questão é o que é que se passa aqui? E o que é que se passa aqui? O que é que envolve tudo isso? Não é? Porque para existir basta nascer. Não é? Nasce, morre. Mas o que é que acontece? O que é que pode ainda acontecer de importante nesta linha de tempo? Muita coisa. E muita coisa até muito tarde na nossa vida. A Manuela Ramos diz: vontade de viver com saúde, estar com os filhos, os netos e os amigos. Exatamente. Uma das questões, por exemplo, que nós temos no envelhecimento é as pessoas muitas vezes poderem estar mais isoladas, não é? Enquadramentos em que realmente o idoso está muito isolado, não consegue, não interage. E isso faz com que a pessoa envelheça mais rapidamente, não é? Lamarck dizia: o órgão que não tem uso, para o qual não tem nenhuma serventia, ele definha. Portanto, existe um órgão, ele tem uma função dentro do nosso corpo, mas se ele não exercita, se não existe, ele acaba por deixar de existir. E até em termos de evolução, nós vemos nas várias espécies, o que acontece é que até órgãos e situações que nós tínhamos acabam por desaparecer e dar origem a outras coisas que já não são, por exemplo, tão necessárias para a nossa evolução. E nós também, existem muitas coisas que já não são assim tão importantes, que vão desaparecendo, mas realmente nós somos seres relacionais, não é? Porque desde a pré-história nós protegíamos e coexistimos em comunidades. Portanto, nós somos muito, para além da parte de ser mamíferos, não é? Temos um corpo mamífero, somos muito de relação. E realmente a vontade de viver e com saúde e estar com pessoas é das vontades mais primordiais que as pessoas, no geral, falam, não é? Muito bem. O prazer é importante, não é? E o prazer, muitas vezes na sociedade hoje em dia, ou é muito exacerbado ou muito sublimado. O que é que eu quero dizer? Que é assim, dizem-nos assim, se para trabalhares basta teres uma capacidade, desempenhares bem uma função. É para ganhar dinheiro e pronto, e precisas ter uma casa, precisas de comer, precisas de viver. Portanto, aqui a tua vontade não é assim tão importante. Tu precisas realmente de te inserir para poderes ter aquilo que todas as outras pessoas têm. Só que o prazer é aquilo que nos motiva também. É algo que está inerente na nossa vontade. Quem é que gosta de fazer uma coisa quem é que tem prazer em fazer uma coisa que não gosta? Não é? Claro que nós não podemos nos orientar só por coisas que nos dão prazer, não é? Porque aí se calhar as nossas decisões são muito diferentes e muito limitadas, não é? Mas a verdade é,
Porque não? Porquê que não é tão importante? Porquê que não se dá importância nós fazemos as coisas com vontade e temos associado um prazer? Ou seja, é algo que nos traz positivo, que nós sentimos que aquilo nos traz muita qualidade para nós. E cada um de nós tem os seus níveis de prazer, tem os seus níveis de necessidade, é mesmo assim. E isso está muito linkado aqui com os objetivos. Qual é que é o meu objetivo na vida? Não é que eu estava a dizer esta questão da parte profissional. Quais é que são, por exemplo, os meus objetivos? É eu realmente ganhar muito dinheiro, ter a minha vida com autonomia, mas, por exemplo, às vezes ter problemas de saúde porque estou imenso tempo a trabalhar e não dou valor a outras coisas, sem juízo de valor. Portanto, isto é uma opção que a pessoa pode tomar, mas se calhar nem sempre essa pessoa vai tomar decisões só baseadas na sua própria vontade. E é nesse aspecto que eu queria trazer. E podemos ter outros objetivos, que é eu realmente ter vontade de me descobrir, vontade de descobrir outras coisas à minha volta, nas pessoas, não é? Vontade de ultrapassar determinados obstáculos. Isso é também um aspecto que nós podemos trabalhar. Empenho e ganho. Empenho. Pronto, empenho é um bocadinho aquilo que eu estava aqui a dizer, ou seja, às vezes temos que também, a vontade vai-se desenvolvendo também ao longo do tempo, na medida que nós vamos ganhando mais confiança, na medida em que nós vamos percebendo que realmente aquilo estamos no caminho e que aquilo realmente é aquilo que podemos fazer. O empenho traz-nos outras dimensões relativamente aqui à vontade. E o ganho, que é aquilo que eu estava a falar há pouco, ou seja, nós vamos ter sempre um ganho na vontade. Não estou a falar de ganho financeiro, não é? Até podemos ter ganho, podemos obviamente ter um ganho financeiro, mas é ganho no sentido que eu sei que aquilo vai ter um objetivo, eu tenho uma motivação para aquilo vai ter um resultado, que é o resultado que eu quero, que é o resultado que eu busco, que é o resultado que eu quero para que é que esteja presente na minha própria vontade. E nesse aspecto a vontade está sempre associada também a esta questão do ganho. Claro que ninguém tem vontade de fazer coisas que não sabe o que é que vai resultar, não é? Agora, às vezes também temos obviamente situações na vida que fazemos, não temos assim tanta vontade e que obviamente temos um ganho e que vai ser importante e é importante para a nossa vida. Portanto, que vai depender de cada situação e vai depender também do seguimento que nós damos às coisas. Ok? Aqui tudo bem? Tem alguma questão que queriam acrescentar? Alguma questão? Tem alguma vontade? Agora é que é o caso para dizer. Tem alguma vontade que gostavam de ver expressa? Olá, Mila. Ok. Então queria-vos apresentar aqui 3 poderes. A vontade é uma delas, que é uma impulsionador, é um atributo impulsionador. Se não tivermos vontade, se não existir vontade no mundo, dificilmente nós conseguiremos criar alguma coisa ou conseguiremos melhorar alguma coisa. A intencionalidade é outro poder muito importante. Nós podemos fazer muita coisa, podemos ter muita vontade, mas temos que perceber quais é que são as repercussões que essa vontade tem em nós e no mundo à nossa volta, nas pessoas que estão à nossa volta. E não esquecendo ali outra coisa que é realmente os afins atraem-se, não é? Não é por acaso que nós estamos inseridos numa família, não é por acaso que estamos inseridos num local, num país, num contexto, os amigos que procuramos, as atividades que procuramos,
tudo isso está relacionado com aquilo que nós somos e aquilo que nós desejamos do mundo. Então a intencionalidade está presente em tudo, mesmo quando nós não pensamos muito sobre isso. É? Mas a nossa intencionalidade está lá, que é quando estamos a tomar decisões, principalmente, e já falámos aqui em algumas aulas sobre isso, quando estamos para tomar alguma decisão, a vontade pode estar lá, mas às vezes percebemos, isto é mais certo de fazer, que repercussão é que isto vai ter para mim ou para as pessoas que estão à nossa volta. Então, podemos ter muita vontade de fazer aquilo. Às vezes nem é só de fazer alguma coisa, é dizer alguma coisa àquela pessoa. Não gosto daquela pessoa, por exemplo. E ela anda ali a chatear-me e tal, e eu tenho que fingir, entre aspas, pela sociedade que está tudo bem, porque assim toda a gente me vai ver que eu sou uma pessoa bondosa, que sou uma boa pessoa, e não me vou expor. Portanto, eu vou dizer que aquela pessoa, lá e tal, e finjo que gosto muito da pessoa, ou se não, ou então não, ou então até está com o mesmo tipo, não te quero, ou crio um certo embaraço na outra pessoa, ou então por isso simplesmente ignoro, não é? Isto é um exemplo, não é? Assim mais simples. Mas a verdade é que a nossa intencionalidade está sempre presente. E há pouco estávamos naquele início do bebê. O bebê já começa a utilizar uma das ferramentas que é a manipulação, não é? É com o choro, como a única forma que ele tem de comunicar é através do choro. Ele muitas vezes também utiliza isso como forma de fazer algum tipo de manipulação com o pai, não é? O choro. E ficar agarrado, e se não quer alguma coisa, se a criança não tem alguma coisa, ela chora, depois chora muito. Há sempre aqui alguma. Ela já tem uma vontade, já existe ali alguma coisa que ela tem. Claro que nesse momento ela tem também menor discernimento acerca das consequências, obviamente, das suas ações. Mas é aí que nós começamos. Nós não começamos neste processo só na vida adulta. Nós começamos lá no iniciozinho, assim que chegamos cá, aqui a este plano terrestre, nós começamos logo a entrar neste esquema das vontades e da intencionalidade. E intencionalidade não é uma coisa que nos falam na escola, não é? Não temos nenhuma disciplina ou carteira a dizer que a intencionalidade é uma das coisas mais importantes na nossa sociedade. Hoje em dia, muitas vezes as vontades de uns sobrepõem-se às vontades dos outros. Claro que isto há sempre um jogo, porque existem aqueles que exercem um poder e outros que se deixam exercer sobre esse poder. E claro que isso também nos podia ir dar a outras discussões, mas focando aqui na questão da intencionalidade, pensar que também ela é movida, existe uma vontade. E aquilo que nós pensamos e aquilo que nós projetamos para fora, sobre aquilo que queremos, também vai atrair pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento ou vontade. Aliás, muitas vezes assim é que se formam o círculo de amigos, o nosso círculo mais próximo de pessoas que nós temos maior confiança e que temos maior relacionamento. Às vezes também noutras esferas da vida, do trabalho muitas vezes já envolve outro tipo de situações, mas esta parte de intencionalidade é um poder que nós temos também. E está aqui, eu trouxe esta questão porque está relacionado também com o poder, com a vontade, com a decisão no dia-a-dia. E outra questão, outro poder é a auto-organização. Fazer mais com menos entropia. Porque, às vezes, nós também queremos fazer muita coisa, que é o outro lado da questão, ou temos muita coisa na nossa vida,
mas não necessariamente nós temos isso organizado. Então às vezes temos as coisas muito soltas. E ter as coisas muito soltas, já tivemos uma aula sobre a questão da organização, da rotina, das rotinas úteis. A nossa desorganização impede-nos também de ver o que há para fazer, onde é que a nossa vontade pode ser direcionada. Então, se nós tivermos as coisas minimamente mais, não diria limpas, mas mais organizadas, mais ordenadas, não quer dizer que tenhamos todos que entrar num esquema de organização muito elaborada, mas o mínimo aqui o mínimo de organização é bastante importante. E quando falamos de auto-organização, é da organização da nossa vida, dos nossos pensamentos, das nossas emoções e de tudo que está relacionado à palavra auto. Não é? Pois o que está à minha volta. Não é só o que está à volta, é acima de tudo e principalmente a nossa auto-organização. Se a nossa cabeça estiver mais ordenada, mais organizada, mais direcionada, mais facilmente nós conseguimos perceber em que direção é que nós podemos direção direcionar, pronto, é redundante, mas pronto, por onde nós podemos levar a nossa vontade, que projetos, que coisas estão à nossa frente, que nós, até, às vezes nem é projetos, são coisas que estão por resolver, são coisas que estão pendentes. Muitas vezes nós temos temos decisões, ou projetos, ou conciliações a fazer com pessoas e que não fazemos, e elas estão lá, nós pensamos sobre aquilo, de vez em quando, até temos vontade, pensamos assim, não, agora se calhar temos aquela vontade momentânea de resolver aquilo, mas depois pensamos, não, vou deixar isto assim, daqui a uns tempos nós vemos e logo vemos como é que resolvemos isto, ou depois logo vejo, agora não quero, agora não me apetece ver isto, agora não tenho muita vontade. Não sei se isso acontece, eu vi algumas coisas, às vezes acontece, e até a níveis mais básicos que organizar alguma coisa, ou arrumar alguma coisa, agora não me apetece. Só que depois o tempo vai passando, a coisa vai passando, e que fica lá pendente, não é? Quando falamos de relacionamentos com as pessoas, que são coisas um bocadinho mais diferentes e muitas vezes mais elaboradas ou mais complicadas, que nós até muitas vezes poderemos fazer com o tempo, com estratégia, pensarmos como é que vamos fazer as coisas, isso pode também despoltar a nossa vontade. Temos motivação, criar motivação para que realmente nós vamos trabalhar naquilo. E quanto menos coisas nós tivermos pendentes na nossa vida, melhor. Mais a vida é fluida e menos pesos que nós temos. Porque a gente pode negar muita coisa, mas dentro de nós, cada um de nós sabemos que existem coisas muitas vezes que estão ali a pairar e que não estão completamente resolvidas. Não é? As pessoas muitas vezes fazem o seu testamento, não é? De bens físicos, de bens materiais ou de imobiliário. Mas isto já é muito a minha perspectiva, quanto menos coisas nós deixamos por resolver, ou para outros resolverem, ou eu própria por resolver, e aquelas coisas mais importantes são mesmo relacionamento, coisas pendentes de relacionamento, por exemplo, com as pessoas, com as situações, eu penso que é melhor. Se me perguntarem se eu consigo fazer isso em tudo na minha área, há coisas que são desafiantes ainda para mim. Mas eu faço um esforço e tenho feito um esforço de trabalhar isso porque acho que é bastante importante. É bastante importante nós realmente trabalharmos nesse aspecto. Porque tudo é uma questão de experiência, não é? Tudo é uma questão de desenvolvimento. Tudo é uma questão de ultrapassar. Tudo é uma questão de mexer. Mas claro, cada um ao seu fogo e cada um ao seu tempo. Ok, então temos aqui Augusto a dizer, temos de ter empenho, caso contrário não funciona. Pois isso é como tudo, não é? Isso é como tudo. O empenho é o que faz com que realmente as coisas funcionem, não é? E é assim mesmo. Então, quando pensarem na vossa vida, pensem nestes 3 poderes.
Existem outros, mas estes são 3 poderes que estão associados, sendo a vontade um deles, que estão sempre também ligados uns aos outros e que nós já no dia a dia estamos, obviamente, a colocá-los em prática. Oi? Pronto, muito bem. Então, como é que a gente pode promover a nossa vontade? Ou que aspectos estão aqui mais envolvidos na nossa vontade? Já falámos da motivação, perceber porque é que eu tenho vontade de fazer aquilo. Porque quando eu percebo qual é a minha motivação, se calhar até a minha vontade fica mais forte. Eu tenho mais vontade de fazer determinada coisa. Agora, enquanto eu não percebo, se me obrigarem, olha, agora vais para ali e tens que fazer aquilo. Está bem, mas eu faço aquilo porquê? Ou alguém nos disser, não, agora isto é importante fazer. Está bem, mas onde é que eu me vejo enquadrada nisto? O que é que isto me vai trazer de importante? E isso é algo que nós devemos perguntar-nos a nós próprios. Porquê que eu vou fazer isto? Qual é a minha motivação? Eu faço isto que os outros dizem para eu fazer, ou porque a sociedade diz que é importante eu fazer, ou porque eu não quero levantar ondas e se toda a gente faz, eu também vou fazer. Mas porquê? O que é que isto me vai trazer para mim? Não é? Porquê é que isso é importante? E outra questão é o desejo. O que é que eu desejo alcançar? Porque eu posso querer muitas coisas, algumas delas nem são positivas para a minha vida. E eu continuo naquela, não. Vou continuar aqui, vou continuar faço a expressão, a matraquilhar nisto, porque eu quero, é a minha vontade, eu quero. Mas às vezes não é o mais importante, não é? E temos que perceber realmente aquilo que, como há pouco eu falava na questão do prazer. O prazer que as coisas me dão a fazer vai-me motivar mais ou menos para as coisas, não é? O objetivo também. Que objetivo é que eu vou ter? E depois é não evitar. E este ponto que eu pus aqui, não procrastinar, também é bastante importante. Porque nós às vezes pensamos, é exatamente aquilo que eu dizia há pouco. Não, isto vou fazer daqui a pouco. Só que tem várias desvantagens. Quando nós nos apercebemos de alguma coisa que deve ser mudado, ou que nós podemos intervir de alguma forma, sendo que é sempre importante percebermos de que forma é que intervimos. Mas, se nós, isto é um exemplo tão simples como isto, se eu vou na rua e há um sítio que eu vejo que está ou tudo sujo, ou vejo que alguma coisa não está correta e que eu posso intervir, porque é que eu não vou lá e pego o papel e ponho no sítio certo? Porque é que em determinada situação eu vejo aquilo que devia dizer, aquilo ali está mal e continuo. Ou alguém faz barulho e está a incomodar outra pessoa, ou alguém está a agredir outra pessoa e eu passo e não faço nada. Obviamente que tenho que pensar o que é que eu vou fazer, não é? Às vezes não é muito inteligente eu ir agredir o agressor ou outra situação, mas é pensar o que é que eu posso fazer. Mas fazer na hora, porque as coisas às vezes é importante, não é por acaso, e isto eu reflito muito isto no dia a dia, não é por acaso que somos nós que nos apercebemos daquilo. Claro, outra pessoa pode se aperceber, mas se calhar outra pessoa que vem atrás também não faz. E assim nós continuamos. Porquê que nós, quando as situações não se deparam, porquê que não agimos na hora? E isso também vai ter um efeito positivo quando nós fazemos na hora. Não sei se alguns também de vocês já se aperceberam isso. Quando nós temos tendência a não fazer as coisas na hora, não estou a falar de situações que às vezes demandam outro tipo de iniciativas e não pode ser feito na hora, mas eu estou a falar de dar estes exemplos de coisas mais simples. Quando nós não fazemos, nós criamos um hábito. E nós próprios, numa próxima, vamos estar sempre a fazer a mesma coisa. Quando nós adquirimos novos hábitos, quando nós nos deparamos com aquele papel, nós já nem conseguimos fazer de forma diferente, porque aquilo já está incorporado em nós. Não é?
É o mesmo, por exemplo, pessoas que reciclam lixo. Eu estou a buscar este exemplo que me vem à cabeça. Pessoas que reciclam lixo. Habituam-se a reciclar lixo. Eu penso, no meu entender, eu penso que é um hábito positivo, não é? Quando, por exemplo, vão a um outro local que não tem recipientes para reciclar, a própria pessoa já não está habituada àquilo, já nem sente, mas eu agora não vou deitar o lixo para o normal, então, mas eu já estou a fazer, eu concordo e acho que é positivo, já estou a selecionar porque é que eu vou poluir mais o ambiente e pôr ali. Isto é um exemplo, não é? E se nós não criamos esse hábito, nós vamos continuar sempre. Eu digo isto, uma coisa mais simples, mas podemos ver isto em exemplos mais macro, na relação com as pessoas, naquilo que nós pensamos acerca das coisas, nas pessoas. É? Quando nós passamos um gargalo, quando saímos fora da nossa zona de conforto para outras zonas de conforto ou para outra situação, mas que já não vamos estar naquela, é sempre difícil quando chegamos naquele ponto que temos que mudar. Ou que já estamos em condições que podemos não ter ainda aquela vontade firme, mas já temos as condições todas e até no fundo queremos já passar a outra coisa. Não é? Isso é que é o difícil, passar por isso. Quando passamos, nós já não conseguimos voltar para trás. E essa é a parte boa. Porquê? Porque já adquirimos, já passamos aquele gargalo, para nós já não faz sentido fazer de outra forma, porque já começámos a fazer de outra forma, já estamos num outro campo, numa outra forma de fazer as coisas e de ser. E esses gargalos é que são muito importantes para nós, porque isso é o que nos permite avançar. E aí é que nós vemos realmente se estamos a ultrapassar os nossos limites de uma forma positiva e se estamos a mudar. Agora vem-me à cabeça a palavra em espanhol. Não liguem que é cambiar. Portanto, mudar as coisas e ir para outra situação. E isso faz parte da vida, não é? Porque senão estamos sempre no mesmo registro. Temos todo o direito de estar, mas nesta senda de mudarmos e melhorarmos, e também melhorarmos a nossa vontade, ou as nossas vontades, há que também ir além, um bocadinho além do que nós estamos habituados a ser ou a fazer. Não é? Vontade alinhada com um propósito, que é, nós por vezes temos realmente aqueles ímpetos de fazer, ou nos desviarmos para fazer outras coisas, está tudo certo, todos nós temos livre-arbítrio para tomar decisões sobre a nossa vida, o que é que queremos fazer, mas nem sempre isso está alinhado com o que nós planejamos inicialmente, não é? Ou realmente nós queremos, que isso é que é o importante, não é? Porque a gente pode fazer, podemos experienciar várias coisas, podemos ir por vários caminhos e está tudo certo. A questão é, se nós temos um objetivo que queremos atingir, às vezes as coisas não estão alinhadas com aquilo que nós queremos. Propósito de vida tem a ver com o que nós queremos fazer na vida, quais são as nossas opções de vida. Às vezes tomamos outras decisões, vamos para o outro lado, a nossa vontade leva-nos para o outro lado. Tudo bem, só que isso às vezes pode nos fazer desviar um bocadinho do caminho que nós nos tínhamos colocado para atingir realmente aquele resultado. Pois é, e a vontade está presente, emite energias à nossa volta. Nós seres humanos somos repletos de vontades, e a vontade também está aqui relacionada com a disponibilidade íntima, que é a nossa disponibilidade para as coisas. E eu pus ali o cérebro e o coração, não é? Porque o cérebro e o coração é razão e emoção, não é? Às vezes nós temos vontade para fazer as coisas, mas nem sempre nós estamos disponíveis internamente para aquilo que nós queremos aconteça, ou para nós aproveitarmos aquilo que nós queremos que aconteça.
Eu não sei se se lembram, na penúltima aula, em que eu vos apresentei aquela proposta do longevo útil, não é? Que eu listei aquele modelo que porventura foi um modelo que eu propus no artigo sobre a longevidade útil, que seria mais ou menos uns tópicos, como é que poderia ser uma pessoa já com muita idade, longevo, que a palavra diz, mas um longevo ativo e útil, útil para ele e para a sociedade, com as características que ele desenvolveu ao longo do seu tempo, ao longo da sua vida. E uma dos tópicos que eu lhes pus foi a disponibilidade íntima. É a disponibilidade íntima, tem a ver com o interior, com a nossa disponibilidade íntima, sobre aquilo, a nossa postura que nós estamos perante a vida, não é? Qual é o nosso nível de abertura para as coisas, não é? Para as coisas que acontecem, boas, menos boas, no fundo para a vida, para viver a vida. E eu pus aqui 3 tópicos relativamente à disponibilidade íntima. E a disponibilidade íntima vem no seguimento da vontade, porque realmente nós precisamos de ter vontade, é uma vontade, nós estamos disponíveis para a vida, para as coisas, para as pessoas. Essa tal abertura é não ter menos restrições. Claro que nós, como seres humanos, estamos inseridos numa sociedade que tem os seus desafios, nem sempre nós estamos abertos a tudo o que acontece, até porque temos medos, não é? Temos medos, temos receios, quer seja medos que são nossos mais, não é? Da nossa interação, daquilo que nós pensamos, das vivências que tivemos na infância, das experiências que tivemos na vida, como o próprio facto de estarmos inseridos numa sociedade que por vezes também ela por si só também tem os seus medos, as suas inseguranças e as suas imperfeições, não é? É normal, não é o ideal, que é isso que eu trago, mas é o normal que nós tenhamos certas defesas já incorporadas dentro de nós, não é? Agora, também existem certas crenças, certos estereótipos que nós temos dentro de nós e que nos foram incutados, não é? Que nos foram impostos, outros que nós aceitamos e filiamos, não é? Digamos assim, nós aceitamos que isso fizesse parte de nós, que nos faz desafio sobre a disponibilidade íntima. Nem sempre nós estamos abertos a que o que venha de fora, que não se encaixe muitas vezes naquilo que nós pensamos, nas nossas crenças, nas crenças das nossas famílias, do nosso país, da nossa cultura, nem sempre nós estamos disponíveis para aquilo que está a acontecer à nossa volta, não é? E isso impede-nos muitas vezes de também, desculpa lá, estou aqui com uma questão técnica, peço desculpa. Ok, houve aqui uma confusão, peço desculpa, mas nem sempre nós estamos disponíveis nem sempre estamos abertos, não é? Essa tal disponibilidade. Só que essa disponibilidade é muito importante e começa primeiro connosco. Será que nós estamos disponíveis para estarmos mais abertos a nós próprios? Porque nós também só podemos dar aquilo que já temos disponível, que já trabalhamos. Não é a perfeição, mas que já está em construção dentro de nós. E essa disponibilidade íntima, que era um dos atributos que eu aqui coloquei na proposta, é algo que também nos vai ajudar a estar mais abertos às experiências da vida. E aqui não é tão importante a idade, não é? Eu sei que a idade cria aqui uma barreira como se... eu agora já passei por muita coisa na minha vida, também não quero passar por outras, portanto estou numa altura em que quero estar tranquila, não, para mim está tudo bem. Mas às vezes nós temos que pensar que também estamos sempre a aprender.
nós temos o direito a ir, penso eu, nós temos o direito a ir no nosso ritmo, fazer as coisas à nossa maneira, como nós temos necessidade. Mas a própria vida, o facto de estarmos vivos, também nos incita a descobrirmos mais coisas, tirar mais camadas, digamos assim, e até o último momento há sempre camadas, há sempre nuances do nosso ser, daquilo que nós somos, que podem ser tiradas, umas descobertas e descobrir e tirar outras. Porque isso também vai fazer uma construção daquilo que nós somos. E nós a todo momento somos um exemplo para os outros. Não no sentido, aquela pessoa, e até falámos de inteligências, é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa muito... É uma referência, ok? Não são só essas as referências, somos nós, somos exemplo, todos nós somos exemplos uns dos outros no dia-a-dia, na nossa interação, na nossa... Cada vez que nós assimilamos alguma coisa de novo ou trabalhamos alguma coisa connosco, nós nem precisamos muitas vezes abrir a boca. Isso transparece-nos, transparece nas nossas palavras, nas nossas energias e naquilo que nós interagimos com os outros. É engraçado que muitas pessoas dizem: tu estás diferente, o que é que se passa contigo? Mudaste o cabelo? Houve alguma diferença? Às vezes sim, é uma mudança visual, mas às vezes é uma mudança íntima. Algo mudou. Não é? E esse algo mudar transparece, mas é na pessoa como um ser. E nós, mesmo que não pensemos muito nisso no dia a dia, nós estamos sempre a influenciar e a ser influenciados uns pelos outros. E isso eu acho, quando é pela positiva, acho que é um aspecto muito bom do facto de nós vivemos em grupo, vivemos em comunidade. Uns mais que outros, mas na verdade a própria humanidade é uma comunidade, quer a gente queira ou não, e estamos todos cá, neste momento, neste tempo, portanto estamos todos a comungar da mesma interação. Ora, vamos lá, continuando só aqui, há bocado houve aqui uma desgraça, ok. A inteligência, novas aprendizagens pessoais e grupais. Quanto mais eu aprendo, mais eu me abro, porque eu acabei de dizer isso nos exemplos que estava a expor há pouquinho. Portanto, isso é que, aliás, as próprias aprendizagens é que fazem com que eu desenvolva determinadas inteligências. Umas podem ser mais inatas que outras, mas a minha inteligência e a minha sabedoria, por assim dizer, vai muito das aprendizagens que eu tenho comigo, na medida que eu me vou expondo e vou aprendendo e vou criando novas sinapses, novas formas de ver o mundo, e também com o grupais, seja da família, seja dos amigos, seja do país, como falámos, no próprio mundo. E finalmente uma palavra bastante desafiante, que é o desapego, não é? Como eu saber valorizar o que é importante. Porque no mundo em que nós vivemos, cada vez nos dizem mais, não, para ser feliz você precisa de coisas. Precisa de coisas que estejam à sua volta e que essas coisas fazem parte da sua vida, e sem essas coisas não consegue viver. Portanto, elas são tão eficientes, tão boas, tão essenciais, tão rápidas, que essas coisas é o que lhes permite ser mais rápido, mais inteligente, mais bem sucedido, não é? Não sei se o que é que vocês pensam sobre isto, mas é isso que é vendido a todo momento. Não é vendido, abra-se mais, desenvolva mais o seu autoconhecimento, não é? Desapegue-se de sentimentos, às vezes até de pessoas, não é? Estamos muito dependentes só das pessoas, ou do que é que elas dizem, ou do que é que elas representam para nós, não é? Ficamos mais autónomos. Autónomos não quer dizer ermitas. Autónomos quer dizer que somos interdependentes, mas não somos dependentes dos outros. Porque nós temos a nossa própria forma
temos o nosso próprio caminho, temos as nossas próprias vontades, temos as nossas próprias necessidades e o nosso próprio caminho, no fundo. Pronto. Então, este desapego é o que faz também termos mais disponíveis. Porque quanto mais eu estou pegado, seja a ideias, seja a pessoas, seja a conceitos, seja religiões, seja o que for, menos disponível eu estou. Para quê? Para coisas novas, para me autoconhecer, para eu valorizar aquilo que eu já tenho. Não estar sempre a procurar lá fora aquilo que eu já tenho dentro de mim e quanto muito preciso de revelar e preciso obviamente de saber e até poder procurar como é que eu faço isso, aí tudo bem, mas não ficar dependente disto da A, B, C ou D. E esta disponibilidade íntima também se desenvolve em eu valorizar aquilo que realmente é essencial. Pode ser para mim, Sónia, determinadas coisas serem mais essenciais, por exemplo, a Elsa são outras coisas, mas a verdade é, eu, para arranjar espaço para mim e para aquilo que pode haver de novo, eu não posso ter o meu espaço completamente, vamos à auto-organização, não é? Portanto, é uma coisa ali, depois é outra coisa ali, depois é outra coisa aqui, e quando é perguntada, então o que é importante para si? Nós dizemos, olha, se a gente for bem a ver, nem sei muito bem. Gosto disto, gosto daquilo, gosto daquilo outro. Percebem o que é que eu quero dizer? Não está errado, só estamos a falar de o que é que pode ser otimizado, porque mais ou menos todos temos as nossas coisas e temos determinados aspectos que nós poderíamos ser útil de nós desapegarmos das coisas, emocionalmente, conceptualmente das coisas. Isso não é não dar valor às coisas, não é não ter pontos de referência, não é isso. É desapegar-nos inclusivamente daquilo que nos faz mal, daquilo que já não é útil para nós. Quando a todo momento nos dizem, não, espera aí, você precisa de alguma coisa. Há alguma coisa que nós temos, alguém, corporação, pessoa, projeto, o que for, nós temos aqui para si. Isto é o ideal para si. Pode ser bom, pode ser importante, mas o que é mais importante para nós? A nossa paz de espírito é nós percebermos como é que estamos, o que é que nós queremos, quais são as nossas vontades íntimas. Não é vontade do vizinho, nem vontade da mãe do pai, nem vontade do amigo, que até é nosso amigo, mas não vive a nossa vida. Nós, o desapego é no sentido de apegar-nos, entre aspas, realmente ao que é essencial, aquilo que fica. E estamos disponíveis para essa escolha. Existe uma corrente muito interessante, não sei se já ouviram falar, que se chama minimalismo, que está um pouco ligado com uma outra cultura, que a cultura japonesa, por exemplo, que eles são muito minimalistas, que é só ter quase o básico para viver. Claro que nem todos vivem assim, mas é uma linha de pensamento em que se propõe a nós realmente fazermos escolhas, seja de objetos, de coisas na nossa vida que são essenciais. Tudo o resto nós vamos procurar quando precisamos e não temos aquela noção, não, eu tenho que ter as coisas ao meu lado. Eu tenho que ter as coisas aqui no meu quarto, na minha sala, junto de mim, mas às vezes nem utilizamos. Não é? Nós às vezes temos coisas que nem utilizamos. As senhoras, e vão-me desculpar, nós, por exemplo, gostamos muito de roupas, de maquilhagem e principalmente roupas. Vamos abrir o armário e muitas vezes temos roupas que nós nem usamos. E pensamos, que outras coisas podem estar aqui que estão e nós não achamos que aquilo é importante para nós e aquilo em algum momento foi importante para nós, também pode ter sido em algum momento, mas neste momento temos que abrir espaço para outras coisas, temos que abrir espaço para que aconteçam outras coisas na nossa vida também. E isso ajuda na questão da vontade. Porque nós às vezes temos as coisas assim um bocadinho desordenadas, ou podemos ter as coisas um bocadinho desordenadas
no geral. Não estou a dizer que seja em tudo, mas podemos ter em algumas partes da nossa vida. Não sei se concordam comigo. E há sempre momento para nós pararmos, porque esta noção de tempo, temos que andar a correr e temos que fazer as coisas, ou então não, se já estamos numa fase que temos tempo, tá bem, então deixa fazer, amanhã faço e tal, e depois logo se vê. Mas o amanhã já não sabe o que é que pode acontecer amanhã. Portanto, o importante é, se for possível, e muitas vezes é possível porque depende da minha vontade, depende da minha ação, se então é possível naquele momento, façamos. Porque isso é algo que me vai potencializar todas as outras características e qualidades e aspectos que eu tenho. E lembrem-se que nós não voltamos atrás. Nós vamos sempre para a frente para outras fases. Ora, a Luísa diz, não somos o que sentimos. Nós somos o que sentimos e não o que pensamos. Sim, nós somos o que sentimos, sim. Se calhar uns mais que outros, aí temos várias graduações, não é? Porque cada pessoa, isso por atacar tudo bem, mas cada pessoa depois, de acordo com aquilo que ela é, ou aquilo que ela vivenciou, ela pode ser mais o sentir ou mais o pensar. E quer a gente queira ou não, a nossa mente, mesmo assim, a nossa mente, como digo, mais umas pessoas mais que outras, mas a nossa mente também nos condiciona e também nos faz tomar muitas decisões e ter vontades na nossa vida. Não é só aquilo que nós sentimos. E às vezes até nos enganar. Nós achamos esta coisa de querer as coisas. A nossa mente é como dizer, é enganada no sentido de achar que aquilo é importante para ela. E leva-nos a nós, como seres, a dizer, não, eu vou buscar aquilo, porque aquilo é importante para mim, eu sem aquilo não posso viver. Não é? Pode ser uma questão emocional, não é? A pessoa de sentir, como tem uma lacuna de outros sentimentos, tem muita necessidade de ter aquilo, não é? Mas aí vai depender de cada pessoa. Como tese, que eu sei essa frase, eu acho que até é de alguém que já disse, como tese, sim, nós somos muito aquilo que sentimos, não é? Porque as nossas emoções muitas vezes levam-nos são o nosso drive, ou podem ser o nosso drive. Mas como digo, isso também depende depois das pessoas, não é? Porque há pessoas que não é que elas não sentem, não é? Porque todas as pessoas têm que sentir, mas são mais racionais, não são tão emocionais. Mas mesmo sendo racionais, podem ser enganados. Porque se a lógica estiver errada, se for para elas demonstrado que aquilo e aquilo dá aquilo, mas a questão é que às vezes, muitas vezes, não é só questão se aquilo tem lógica, se aquilo faz sentido para a nossa vida. Que isso é que é outra questão. Aí no meio, entre sentimento e emoção, e já seria outro tema, a intuição. A intuição tem muito mais a ver com aquilo que nós somos. Que é quase uma mescla entre a lógica e a emoção. É como se fosse a parte do meio. Mas vai para além disso, porque tem a ver com o nosso ser. Nós às vezes intuímos coisas que não é um aspecto racional, lógico. E também não é só das nossas emoções. Nós quase que adivinhamos, aqui sem qualquer sentido até muito místico ou esotérico, mas quase que adivinhamos o que é que vai acontecer. Eu por acaso hoje tive a oportunidade, tive online, tive a ver um evento online que era sobre o Fórum Económico Mundial e a Mercer, que é uma empresa também de estatística. Eles convidaram várias pessoas de várias áreas que trabalham com a área do envelhecimento. O objetivo do tema era a reforma e que implicações tem a reforma na vida das pessoas, não é? E uma das coisas que um dos oradores estava a falar é a questão da experiência de vida do mentor, de alguém que já tem
depois dos 50 que pode ter e que irá mais a nível de business, a nível dos negócios, mas que pode ter numa equipa mais jovem. Esse mentor pode ajudar pela sua experiência de vida e até de vida a nível de negócio. Ele pode antecipar a intuição das coisas antes do tempo, porque pela sua experiência, por aquilo que já passou. E não deixa de ser interessante, porque, por exemplo, eles falavam, isto só a título de curiosidade, eles falavam que nós cada vez temos agora na sociedade equipas que têm chefes mais jovens do que os próprios elementos da equipa. E isso vai ser exponencial. Em 2025 vai para ir para valores de 40 e tal por cento. Mas depois temos pessoas mais séniores com capacidade e que no fundo podem vir a ser mentores em certa medida, apesar desses chefes serem chefes, podem vir a ser mentores desses próprios chefes que são mais jovens. E a proposta que eu falava é ver não só uma figura daqui de um lado e do outro, mas realmente aquilo que já se fala hoje em equipas multigeracionais, que é a experiência de um dar a sabedoria ao outro e o outro dar a sabedoria ao outro. E essa seria a proposta de um futuro, não é? E que não deixa de ser interessante, mas isto pegando na questão da intuição. A intuição vem um bocadinho nós como um todo, não é? Mas isso já seria outro tema também interessante de falar, porque a nossa intuição também nos orienta muito no nosso dia a dia, dependendo do quanto nós também damos ouvidos a essa intuição ou não. E pronto, e era esta a proposta da aula de hoje. Não sei se queriam manifestar, para além dos comentários que foram colocados, quis linkar esta questão da vontade com a disponibilidade, quando falámos do perfil do longevo útil. Se nós começarmos a trabalhar estes aspectos dentro de nós podemos nos criar nos próprios modelos que nós idealizemos. Está nas nossas mãos, não é? Nós criamos o nosso próprio modelo, aquilo que nós queremos ser, não aquilo que os outros querem que nós só sejamos. E isso só vai da nossa experiência, do nosso empenho e falávamos há pouco de empenho, não é? Do nosso empenho e vontade em conhecer, vontade em aprender e para além do conhecido, digamos assim. Então, olha, obrigada a todos pela paciência mais uma vez. Até à próxima quinta e um grande abraço para todos, está bem? Obrigada.